Bom dia, amados jovens. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Nossa aula hoje é Hebreus 3 a 4 e 7 a 10. E é uma aula maravilhosa. Colocando um pouco de contexto histórico, Paulo escreveu essa carta àqueles irmãos, né, que essa epístola a esses irmãos que estavam já começando a se afastar da igreja, começando a voltar aos velhos hábitos, tá, que tinham antes de serem membros da igreja. E nisso, Paulo faz uma epístola maravilhosa, ensina totalmente ela sobre Jesus Cristo. Cristo é maior que todas as coisas, ele faz comparação. Então, desde a aula de ontem, vocês já devem estar vendo a respeito disso. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que isso, Cristo é maior que aquilo. Então, e ele coloca isso de uma maneira maravilhosa. Então, vamos começar lá em Hebreus 3, no versículo 1. Então, lá em Hebreus 3, no versículo 1, ele já começa testificando de Cristo. Ele diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente Jesus Cristo, né? Se você clicar aqui em considerar, ele vai dizer que é meditar, ponderar. Ele diz: Jesus Cristo, que é o apóstolo, sumo sacerdote da fé que nós professamos. Recentemente, o presidente Nelson, ele ensinou a respeito disso e ele disse o seguinte, tá? Durante o Devocional Mundial para Jovens Adultos, transmitido em janeiro de 2017, desafiei os ouvintes a acompanhar seu testemunho de Salvador, unindo seu tempo toda semana. De que maneira? Estudar tudo o que Jesus disse e fez conforme registrado no Velho Testamento. Estudar as leis de Jesus Cristo conforme registradas no Novo Testamento. Estudar a doutrina de Cristo conforme registrada no livro de Mórmon e estudar suas palavras conforme registradas em Doutrina e Convênios. Aqueles que me ouviram, prometi que, se continuarem a aprender tudo o que puderem sobre Jesus Cristo, seu amor por ele e pelas leis de Deus aumentaria, muito além do que eles poderiam imaginar naquele momento, tá? E ele fez um desafio que ele mesmo tinha tomado a decisão. Então, meditar sobre Cristo, aprender sobre Cristo é algo maravilhoso, onde nós podemos compreender mais quem é o Salvador, qual o seu papel como Salvador, como Redentor, por que que ele teve que nascer como infante de Belém? Porque somente ele poderia expiar os nossos pecados. Então, o foco da epístola de Paulo aos Hebreus é Cristo. Tá? E nós vamos falar de diversas coisas, símbolos, sinais, ok? Sobre como Cristo é o nosso mediador entre nós e o Pai. Então, Paulo ele explica com maestria aos Hebreus a respeito disto. Cristo é o maior. No Weldon Anderson, recentemente, ele disse: nós estamos focando em Cristo, né? Mas vamos ver como o mundo está. Em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo tem diminuído. Os valores, os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença em seu país nas últimas décadas. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a fé também está retrocedendo. Um estudo recente revelou que, nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas, olhem só, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Cristo, de Jesus Cristo. Em âmbito mundial, outro estudo prevê que, nas próximas décadas, o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que aceitarão. O mundo ficará sem sua luz. Pensem só que tragédia. O profeta de Deus nos aconselha a aprendermos mais sobre Cristo. O mundo nos aconselha a deixar Cristo. Primeira pergunta: quais são algumas possíveis consequências agora e no futuro de que pessoas
essas pessoas, de que pessoas não creram em Jesus Cristo? Quais as consequências de não acreditar em, em Cristo? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que responder aí no formulário, né? Vamos continuar ensinando sobre o Salvador. Em Hebreus 3, visto que os membros começaram a se afastar da igreja, Paulo, ele prega com poder para reconciliar novamente esses membros a Cristo. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 7: portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Que coisa difícil de entender, né? Então, se nós abrirmos números, a gente vai entender o que é essa provocação. O povo provocou o Senhor no deserto. Olha só o que ele diz assim: então levantou-se a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivesse morrido no Egito, ou antes tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? O Senhor mostrou a terra prometida. E o que é que eles fizeram? Eles falaram, não, tem gigantes lá, tem esse desafio, tem aquele desafio. E o Senhor já tinha guiado ele por tantas coisas, tantos indícios de que o Senhor era Deus, de que o Senhor era Cristo, de que Ele é nosso Salvador, de que Ele é nosso Redentor. E mesmo assim, com aquilo que o Senhor tinha dado, eles provocaram o Senhor e murmuraram. E por causa disso, eles permaneceram mais 40 anos no deserto. Pensem só, todos os daquela geração, eles morreram. Somente esses três aqui, ó, Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, não morreram. O resto, todos que tinham de 20 anos para cima, acabaram deixando essa terra, né? Porque apenas murmuraram, não confiaram no poder de Deus, no poder de libertação que Ele pode nos trazer. A Escritura continua dizendo: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Nós erramos em nosso coração porque nós não conhecemos o caminho. Agora há pouco acabamos de falar, de aprender tudo sobre Cristo nas Escrituras, que foi o desafio do presidente Nelson. Nós erramos quando nós não conhecemos o caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Ok? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre entrar no repouso do Senhor, no descanso do Senhor, né? Mas, basicamente, ele diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança nele, né? Até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirmos sua voz, não endureçamos vosso coração, como na provocação. Então, pensem só, todo dia nós podemos ouvir a voz do Salvador Jesus Cristo. Ouvimos a voz do Salvador Jesus Cristo quando oramos a Ele. Podemos ouvir a voz dele quando estudamos as Escrituras, quando vamos ao seminário, quando falamos sobre Ele, quando prestamos testemunho sobre Ele, quando vamos ao templo. Tantas oportunidades que Ele dá de ouvir a sua voz, sentir o seu amor. E parte disso implica em que nós façamos aquilo que Ele está nos incentivando a fazer. Com relação ao descanso do Senhor, o presidente Joseph F. Smith disse o seguinte: os antigos profetas falaram de entrar no descanso de Deus. O que isso significa? Para mim, significa entrar no conhecimento e amor de Deus, tendo fé em seu propósito e em seu plano, a ponto de sabermos que estamos certos e não estamos correndo atrás de outra coisa que não
que não estamos sendo levados por todo o vento de doutrina ou pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O homem que alcançou este grau de fé em Deus, a ponto de eliminar toda dívida e temor, entrou no descanso de Deus. Uma declaração bem profunda, né? Como você descreveria o descanso do Senhor? Esta é a segunda, a segunda pergunta, ok? Que você pode parar o vídeo e responder lá no formulário. Continuamos ensinando, lembra? Paulo continuou ensinando e pregando para que aqueles irmãos se achegassem a Cristo, para que não deixassem o cristianismo, para que não seguissem novamente as seitas, as crenças anteriores. Olhem só o que o presidente Nelson ele fala a respeito do Salvador Jesus Cristo, né? Deixa eu compartilhar o vídeo dele aqui. Segunda, escolham acreditar em Jesus Cristo. Se tiverem dúvidas sobre Deus, o Pai, e seu Filho amado, ou sobre a legitimidade da restauração, ou a veracidade do chamado divino de Joseph Smith como profeta, escolham acreditar e permaneçam fiéis. Apresentem suas dúvidas ao Senhor e a outras fontes fiéis. Estudem com o desejo de acreditar, em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada de descoberta espiritual. Então, a pergunta agora, a terceira pergunta, né? O que vocês aprenderam que o presidente Nelson ensinou a respeito daqueles que estão passando por dúvidas, por desafios? Que princípio você aprendeu com o presidente Nelson? Ok? Essa é a terceira pergunta que gostaríamos que você respondesse lá no formulário. Gostaria de passar mais um vídeo aqui. Como podemos ter um coração mais crente? É o presidente Uchtdorf falando a respeito disso. Mas não há outras. Não existe magia em acreditar. Mas querer acreditar é o primeiro passo necessário. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é nosso Pai. E Ele quer conversar com você. No entanto, isso exige um pouco de curiosidade científica. Um experimento com a palavra de Deus e o exercício de uma partícula de fé. Também é preciso ter um pouco de humildade. Requer um coração e uma mente abertos. Requer uma busca no sentido completo da palavra. E talvez a parte mais difícil de todas requer ser paciente e esperar no Senhor. Se não nos esforçarmos para crer, seremos como um homem que desliga um holofote e depois culpa esse holofote por não emitir nenhum. Pense aí nisso que o presidente Uchtdorf ele compartilhou, né? Um coração crente. Como podemos ter um coração mais crente, mais voltado para o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que você vai responder aí no formulário, mas gostaria que você pensasse a respeito dela, né? De acordo com aquilo que o presidente Uchtdorf ele ensinou. Hebreus 7 agora, e até o final, ele vai falar de muitos símbolos do Salvador.
Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar uma escritura com vocês aqui em Moisés 6, no versículo 63. E ele diz o seguinte: E eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim. Esse é o Salvador dizendo: todas as coisas são criadas e prestam testemunho dele. Tudo que tem na natureza, tudo que tem nessa terra. Então pensem só, todos nós podemos procurar símbolos do Salvador Jesus Cristo. Todos nós já sabemos de alguns símbolos do Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz assim, eu sou a água viva, então ele se compara com a água. Eu sou o princípio, eu sou o fim de tudo. Então, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o leão de Judá, né? Então, pensem só, todos os símbolos que vocês já ouviram falar do Salvador, ele diz, eis que todas as coisas têm uma semelhança comigo. E todas as coisas foram criadas e feitas para prestarem testemunho de mim. Vamos falar um pouquinho a respeito do templo, como o templo testifica a respeito dele. O presidente Nelson, ele falou assim, o templo é a casa do Senhor, a base de toda ordenança e convênio do templo. O ponto central do plano de salvação é a expiação de Cristo. Toda atividade, toda aula, tudo que fazemos na igreja visa ao Senhor em sua casa santa. Nosso empenho em proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos, redimir os mortos, tudo isso conduz ao templo. Todo templo santo é um símbolo de nossa condição de membros da igreja, um sinal de nossa fé na vida após a morte e um passo sagrado rumo à glória eterna para nós e nossa família. Que declaração maravilhosa a respeito do templo e de tudo aquilo que nós fazemos na igreja culmina com o templo, tá? A expiação de Cristo, todas as coisas. Lá podemos aprender mais sobre o Salvador, seu plano, e tudo aquilo que nós fazemos é para conduzir cada um de nós à sua casa. Na antiga Israel, Paulo começa a comparar a mesma coisa, tá? Ele fala sobre o tabernáculo. Então, pensem só nessa escritura, nesse desenho, perdão. Ele fala sobre o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote lá era a semelhança de Cristo, e Cristo é um grande sumo sacerdote dos bens futuros. Essa é a planta do templo. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre como todo o templo da antiga Israel testificava a respeito do Salvador Jesus Cristo. Este vídeo é maravilhoso, ele pode nos ajudar a compreender mais a respeito dos símbolos que temos no templo, tá bom? Essa é a planta do templo. Vamos aqui. Ao longo da história, o Senhor ordenou que seu povo construísse templos. Um templo é um lugar no qual são realizadas cerimônias e ordenanças sagradas, onde o Senhor se revelou e foram dadas instruções para ajudar os filhos de Deus a alcançar a vida eterna. É literalmente a casa do Senhor. Na época de Jesus Cristo, o Templo de Herodes, em Jerusalém, era o centro da vida e aprendizado religioso dos judeus. 1000 anos antes do Salvador, o Templo de Salomão era a obra mais importante da Era de Ouro de Israel. Mas até o Templo de Salomão tinha outro como modelo. Voltando mais no tempo até os dias de Moisés, veremos um tipo de templo portátil usado pelos filhos de Israel no deserto: o tabernáculo. O tabernáculo, como nos templos que vieram depois, era um lugar no qual os filhos de Israel aprendiam o caminho para a vida eterna.
Vamos visitar o tabernáculo e ver o que podemos aprender. Este portão na parte oriental é a única entrada e conduz ao pátio exterior. Esse pátio poderia representar o mundo celestial em que vivemos. Dentro do pátio externo e em frente à tenda do tabernáculo está o altar do holocausto e a pia. O altar do holocausto é onde as ofertas queimadas são feitas ao Senhor, simbolizando o Salvador e o grande último sacrifício da expiação. Aqui no altar, um israelita fiel fazia uma oferta que representava o abandono dos pecados para seguir o Salvador. Por meio de sua vida e obediência, ele se preparava para o Santo Espírito, simbolizado pelo fogo do altar. A pia era feita de cobre e continha água. Exigia-se que os sacerdotes oficiantes se lavassem aqui, antes de entrarem na tenda do tabernáculo. A pia representa a necessidade de lavar e limpar a alma do pecado. Embora servisse para outros propósitos, a pia nos lembra a pia batismal usada nos templos atuais. A tenda do tabernáculo consiste de 2 salas. A primeira sala, o lugar santo, contém o candelabro, ou menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição. Esse lugar santo poderia ser considerado o mundo terrestrial e ensinava Israel a estar no mundo, sem ser do mundo. O candelabro iluminava o lugar santo e era mantido constantemente aceso. Ele simbolizava o Espírito Santo e ressalta a necessidade de vivermos pela luz do Espírito nesta vida. Na mesa da proposição eram colocados 12 pães ázimos durante toda a semana. A tradição judaica também afirma que havia taças de vinho na mesa. O pão e o vinho na mesa da proposição nos lembram o pão e a água do sacramento, sugerindo o sacrifício do Salvador por nós, bem como a necessidade de sermos espiritualmente nutridos por ele. O altar do incenso fica em frente à entrada do lugar santíssimo. Todas as manhãs e noites, o sumo sacerdote queimava incenso aqui. O incenso simboliza a oração. Assim como a fumaça subia do altar diante do véu, todas as manhãs e noites, Israel devia elevar suas orações regularmente ao Senhor. A posição do altar diante do lugar santíssimo também mostra a importância da oração ao preparar-nos para entrar na presença do Senhor. O véu de linho separa o lugar santo do lugar santíssimo. No véu, bordados em azul, púrpura e carmesim, há querubins ou anjos de Deus. Entraremos agora no lugar santíssimo. O lugar santíssimo representava a nossa meta final de viver na própria presença do Senhor, no mundo celestial. O sumo sacerdote entrava nesta sala uma vez por ano, no dia da expiação. No centro está a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Dentro dela estão guardados outros objetos sagrados, incluindo as tábuas de pedra da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Isso lembrava a Israel que seu retorno à presença de Deus dependia de sua obediência às suas leis. A tampa é chamada de propiciatório. É feita de ouro puro e tem 2 querubins esculpidos nela. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele espargia sangue do sacrifício no propiciatório como parte da cerimônia, simbolizando que por meio do sangue o cordeiro, Israel alcançaria misericórdia e a oportunidade de voltar a viver na esperança de Deus. O tabernáculo e seus móveis mostravam a Israel o caminho que conduzia à presença do Pai Celestial.
Embora o tabernáculo nos pareça incomum hoje, as coisas que aprendemos com ele continuam válidas. O pátio externo representa o ato de achegar-nos ao Salvador, saindo do mundo. O lugar santo representava viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santo representa viver pelo Espírito neste mundo decaído. O lugar santíssimo e a Arca da Aliança nos lembram que, por meio da obediência aos convênios do Senhor, podemos voltar à presença do nosso Pai Celestial. E foi isso que Paulo ensinou. Com grande poder, Paulo continuou ensinando que Cristo era o maior. E ele começou a falar de grandes símbolos que existem, e nós acabamos nos remetendo ao templo antigo, ao tabernáculo. Diversos símbolos, assim como temos nos templos hoje em dia. Tá? Então, pensem a respeito disso. Que símbolos eu gostaria de conhecer mais do Salvador a partir de hoje, né? Em Hebreus 9, de 11 a 15, e 24 e 28, olhem só o que ele diz. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta feitura, nem por sangue de bodes, bezerros, mas pelo próprio sangue, uma vez por todas, entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque o sangue dos touros e bodes e as cinzas da novilha espargidas sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificado as vossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia deixado do primeiro testamento, os que são chamados recebam a promessa de herança eterna. Então, Paulo está dizendo, olha, o sangue dos bodes, o sangue dos cordeiros não podia expiar os nossos pecados. Era um simbolismo daquele que viria, era um simbolismo de Cristo que viria. E é por isso, muito claramente, que ele fala a respeito de que Cristo é o único mediador de um novo testamento, deixando assim o Velho Testamento, né, e partindo assim para esse Novo Testamento que era o Salvador, Jesus Cristo. Para finalizar, nós vamos falar mais sobre este mediador. Ponderem a respeito, nós vamos ver um vídeo, tá, falando a respeito do nosso curso, novamente aqui na Terra. Aquele irmão que vai ressaltar lá em um pequeno filme, pode ser eu e pode ser você, mas vai falar a respeito do que Cristo fez por cada um de nós. Vamos colocar aqui o vídeo. Ok. Esperem só um minutinho. Desculpa não ter colocado separado ele, né? Existe uma conta espiritual da qual se guarda registro e de cujo acerto não poderemos escapar. Todos nós, sem exceção, teremos um dia que pagar o que devemos. Nesse dia enfrentaremos o julgamento pelo que fizemos na vida mortal.
e faremos um tipo de acerto final de contas. Justiça. A eterna lei da justiça será a medida pela qual a conta será paga. Não existe compaixão na justiça. Nossa vida será pesada na balança da justiça apenas. Havia uma vez um homem que queria muito uma coisa. Ela lhe parecia mais importante do que qualquer outra em sua vida. Para satisfazer seu desejo, assumiu uma grande dívida. Ele foi prevenido de que deveria evitar contrair tal dívida e que devia tomar cuidado com o credor. Basta cumprir o contrato. Não espero nem mais, nem menos. Era-lhe tão importante fazer o que queria e ter o que desejava no exato momento, que estava certo de que conseguiria pagar depois. Bora! O rapaz quitaria a dívida mais tarde. Ele não se preocupou muito, pois o vencimento parecia muito distante. Vai! Vamos! Ele tinha o que desejava agora, e isso é que parecia o importante. Apesar de tentar afastar a dívida do pensamento, o credor não lhe sai da mente. O devedor fez alguns pagamentos esporádicos, imaginando que o dia do ajuste final de contas nunca chegaria. É claro que não é o dinheiro todo, mas a situação está melhorando e talvez eu consiga pagar tudo. Eu lhe prometo. Mas, como sempre, chegou o dia do vencimento final. A dívida não estava saldada e o credor exigia o pagamento total. Não consigo pagar. Não consigo pagar o que lhe devo. Eu vou fazer valer o contrato, tomar os seus bens e você ainda será preso. Você concordou com as cláusulas, foi sua escolha. Você assinou o contrato e ele é válido. Não pode estender o prazo, perdoar a dívida, ou permitir-me manter minhas posses e não ir para a prisão. Certamente acredita em misericórdia. Não vai mostrar a misericórdia. A misericórdia. Ela só vê um lado. Serve só a você. Se eu tiver misericórdia, não receberei meu dinheiro. Eu exijo justiça. Você acredita em justiça? Acreditava em justiça quando assinei o contrato. Estava do meu lado e pensei que ela me protegeria. Não precisava de misericórdia, nem achei que precisaria. A justiça parecia servir a nós dois. É a justiça que exige que você pague o contrato ou sofra a punição. Você concordou, e é assim que deve ser. A misericórdia não pode roubar a justiça. E assim se encontravam, um clamando por justiça e o outro implorando misericórdia. Nenhuma poderia vencer o prejuízo da outra. Se a dívida não for perdoada, não haverá misericórdia. E se ela for perdoada, não haverá justiça.
Parecia que não se poderiam cumprir as duas leis. Há dois ideais eternos que parecem contradizer-se um ao outro. Não há um modo de a justiça ser exercida junto com a misericórdia. Há um meio. A lei da justiça pode ser cumprida plenamente e a misericórdia pode ser totalmente concedida, mas isso exige outra lei. E aconteceu dessa vez. Um amigo do devedor veio em sua ajuda. Ele conhecia bem o devedor. Ele conhecia sua visão curta. Ele o achava tolo por ter se envolvido nessa dificuldade. Ainda assim, queria ajudar, porque amava o amigo. Eu pago a dívida. Se você libertar o devedor do contrato, e ele mantiver suas posses e não for preso, você exigia justiça. Ele não pode pagá-lo, mas eu o farei. Far-se-á justiça para com você, e nada mais poderá exigir. Se eu pagar sua dívida, você me aceitará como seu credor? Sim. Sim. Então você pagará a dívida a mim, e eu estabelecerei os termos. Não será fácil, mas será possível. Eu fornecerei os meios. Você não precisará ir mais para a cadeia. E assim o credor foi totalmente pago. Fez-se-lhe justiça. O contrato não foi rompido. O devedor, por sua vez, recebeu misericórdia. Ambas as leis foram cumpridas. Por ter havido um mediador, a justiça foi inteiramente cumprida e a misericórdia foi plenamente satisfeita. Cada um de nós vive em um tipo de crédito espiritual. Um dia o acerto de contas chegará e a quitação será exigida. Mesmo que não consideremos isso importante, o dia chegará e quando a quitação estiver próxima, procuraremos desesperados por alguém, algo que nos ajude. E pela lei divina, a misericórdia não pode ser feita a menos que haja alguém disposto a assumir a dívida, pagar o preço e negociar os termos de nossa redenção. A menos que haja um mediador, a menos que tenhamos um amigo, o peso da justiça, sem ajustes, sem compaixão, cairá sobre nós. Há um redentor, um mediador, que pode e está disposto a atender às exigências da justiça e conceder misericórdia aos que se arrependem. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Venha conosco novamente, amigo. Venha, venha. Você trabalha demais. Vamos, Andy. Trabalha igual um burro. Venha, amigo, venha. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Espero que cada um de nós possa ter aprendido com esse vídeo maravilhoso. E Paulo ensinou para os hebreus, naquela epístola, a importância de termos um mediador, que
Cristo está acima do sangue dos bodes, das ovelhas, de qualquer outro tipo de sacrifício que acontecia naquela época. Ele é acima de Moisés, ele é acima dos anjos, como foi ensinado em Hebreus 1 e Hebreus 2. Cada um de nós tem uma dívida de gratidão e uma dívida de misericórdia para com o Salvador Jesus Cristo. Ele é o único caminho, o único meio. E ele intercedeu para que eu e você pudéssemos voltar à presença de nosso Pai. Quão importante é saber destas coisas, né? E eu saber destas coisas, você saber destas coisas. Não apenas saber, mas sentir o amor de Cristo. Jesus Cristo é o único caminho e o único mediador. Que Deus possa nos abençoar. Ao aprender mais sobre Cristo, aprender sobre os seus, aprender sobre sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.